André Sadi e Flávio Bolsonaro tiveram arranca-rabo ao vivo na Globo News, ela acusando a família dele de ser a única responsável pelo tarifaço. Ele rebateu a acusação dizendo que os únicos responsáveis por isso eram o STF, em especial Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Já deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Globo News levou o senador Flávio Bolsonaro ao programa da Andréa Sadi e os militantes pensaram que iriam colocá-lo contra a parede com a narrativa absurda de que tudo é culpa da família Bolsonaro e que Moraes é o injustiçado que só está cumprindo a lei. O que eles não contavam é que Flávio não iria se intimidar e soltou uma enxurrada de verdades na cara dos militantes. Acompanhem comigo um dos vídeos mais prazerosos das últimas semanas. Como é que a família Bolsonaro explica para o eleitor que o brasileiro pode pagar a conta do tarifaço se a anistia e o fim do foro não forem aprovados? Tem que perguntar ao Alexandre de Moraes, né, que foi quem botou o Brasil nessa confusão junto com os Estados Unidos, e ao Lula, que a todo momento hostiliza os Estados Unidos. Ele próprio fecha as portas dos Estados Unidos para qualquer negociação. Parece que ele quer realmente que chegue esse tarifaço, porque ele está achando bom o Brasil pagar esse preço e ele achando que vai ter algum benefício político em função disso. Mas só que é importante, André, porque você falou que a culpa é do Eduardo. E a culpa não é do Eduardo, ele é uma das pessoas que está lá levando informações à Casa Branca, que houve várias pessoas, obviamente. Ninguém manipula o presidente Trump. Quem colocou o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news foi Alexandre de Moraes. Quem bloqueou contas de empresas americanas, porque ele bloqueou aqui a conta da Starlink para poder atingir a rede X, que era do Elon Musk. Ele estende efeitos de um processo judicial a pessoas que não fazem parte do processo judicial. Isso acontece a todo momento. Então a gente não pode já partir do princípio, a gente não pode deixar de discutir antecipadamente quais são, se as decisões de Alexandre de Moraes estão dentro da lei ou fora da lei. E ele reiteradamente tem tomado decisões fora da lei para atingir os objetivos que ele quer. O senhor pegou um ponto mais controverso da decisão do Alexandre de Moraes, que é o uso de redes sociais por terceiros. Esse é um ponto que todo jurista, isso causou uma grande dúvida de como é que se faz isso. E o senhor foi lá nesse ponto exatamente, publicou um vídeo do seu pai, depois apagou. E isso é que desencadeou ali novas medidas contra Bolsonaro, deslocando a discussão de tentativa de golpe de Estado para uso de rede social, que interessa a vocês, interessa totalmente. Eu já fiz esse comentário, foi uma vitória de vocês, esse deslocamento da discussão. E a leitura de que vocês provocaram isso, de que isso foi intencional. Gostaria de ouvi-lo. Otávio, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Quem está com essa leitura está completamente equivocado. Não teve nada premeditado. O Bolsonaro está cumprindo todas as exigências, colaborando com o processo desde sempre. Mas só que, mais uma vez, a gente pega o processo de uma parte, Otávio, e não considera como é que isso tudo começou. O Alexandre de Moraes instaura um processo contra Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, exatamente porque acusando o Eduardo de estar lá procurando sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes. Como é que uma pessoa como essa preside esse processo? Como é que ele participa desse julgamento? É óbvio que ele é suspeito, que ele tem interesse em participar desse processo. Ele jamais poderia tomar qualquer decisão com relação a esse processo. Então, como ele faz o que quer, vai evoluindo, ele inventa uma nova medida cautelar. Como já deu um exemplo anterior, ele estende efeitos do processo a pessoas que não estão no processo. Portanto, a culpa não é minha. Por que ele bota na justificativa dele que eu, se não me engano, o Carlos e o Nicolas Ferreira postamos esse mesmo vídeo, quando milhares de pessoas postaram esse vídeo, ele não fez absolutamente nada contra outras pessoas, inclusive parlamentares. Eu não estou falando com isso que ele tem que fazer, não. Ele não tinha que ter feito, era contra ninguém, porque é ilegítimo ele estar presidindo esse processo, é ilegal. Ele já, numa corte séria, ele já teria, se fosse um juiz sério, ele já teria abrido mão de participar, se declarado suspeito de primeiro. Ele não pode, ele de própria vontade, abrir esse processo e, pior, tomar as decisões de medidas cautelares sem sequer ouvir o Ministério Público. Está tudo ilegal nesse processo, Otávio. A gente não pode desconsiderar que ele está atropelando tudo e a todos para perseguir o Bolsonaro e para chegar ao objetivo dele, que sempre foi prender o Bolsonaro. Essa sentença está fabricada, pronta, muito antes do processo começar. Senador, o senhor considera que a nossa Suprema Corte não é séria e, portanto, precisa de uma intervenção de um outro país?
Óbvio que eu não estou falando isso, Otávio. Eu estou falando que o Alexandre de Moraes, o Brasil está pagando um preço muito caro para defender o Alexandre de Moraes. A gente vai ter que fazer essa escolha. Ou o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil, ou então ou o Brasil, ou vamos ter que escolher entre o Alexandre de Moraes e entre o Brasil. É isso que eu estou falando. Porque a gente não pode continuar vendo todo esse suporte que há ao Alexandre de Moraes, inclusive de parte da imprensa, como se tivesse tudo normal, como se ele não estivesse agindo fora da lei. Pô, cadê a repercussão dessas denúncias feitas ontem? A continuação da Vaza Toga? Isso é uma coisa gravíssima. Eu estou aqui em cima de mim, tem o Rui Barbosa, um grande jurista. Eu imagino como é que ele está se revirando, né, no céu, se Deus quiser, onde ele está agora, vendo a que ponto chegou a Suprema Corte do nosso Brasil. A gente está acompanhando todo o desdobramento do dia de hoje. O senhor falou hoje mais cedo, explicou um pouco dos argumentos do senhor, na verdade, expôs, né, esses argumentos a respeito da prisão domiciliar e falou sobre a postagem. Eu queria falar um pouco sobre a postagem que o senhor fez nas redes sociais, porque o senhor disse que, na visão do senhor, não foi uma afronta, porque foi uma decisão que o senhor tomou sem falar com o pai, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas pergunto ao senhor, o senhor não teve nenhum... o senhor que tem, né, o conhecimento jurídico, o senhor não pensou em consultar os advogados antes de fazer a postagem? Boa tarde, André. Boa tarde a todos no estúdio e a todos que nos assistem. Exatamente por eu ter conhecimento jurídico, é que eu tinha a convicção de que jamais um processo do qual eu não faço parte, que os efeitos desse processo fossem se estender a terceiros dessa forma. Porque, antes de tudo, eu sou um cidadão brasileiro, estou no cargo de senador da República representando o Rio de Janeiro e, obviamente, que eu tenho as minhas prerrogativas, os meus direitos, e como a medida cautelar, pelo menos o que a gente consegue extrair dela, é que o Bolsonaro não poderia falar do seu processo, né, e também não se utilizar indiretamente de nenhuma outra rede social para falar desse processo, eu, como parlamentar, não vi nenhum problema em postar um conteúdo que faz parte aqui, as nossas redes sociais, André, são a extensão do nosso mandato. Eu não estou com nenhuma proibição, não estou com nenhuma restrição, como eu disse, não faço parte do processo. E como eu falei, o Bolsonaro não me pediu para fazer isso. Eu fiz porque achava que era importante mostrar que mesmo ele sofrendo todas essas covardias, ele estava ali querendo pelo menos dar um oi para Copacabana, que foi o que ele fez. E o mais importante, a primeira decisão de medida cautelar que impõe uma tornozeleira eletrônica ao Bolsonaro é completamente sem pé nem cabeça. Mas, senador, só para fazer uma pergunta para o senhor, quem que o senhor imaginou que fossem os terceiros? Porque há proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Quem seriam os terceiros? Olha, pelo critério Alexandre de Moraes, terceiro é quem ele quiser. Não, mas o senhor é um terceiro, concorda? Porque... Eu sou um terceiro, você é um terceiro. Então o senhor sabia que seria violar a medida judicial? Não, pelo contrário. Qualquer pessoa de bom senso sabe que essa medida cautelar, ela foi criada por Alexandre de Moraes saciar o seu desejo de vingança e antecipar o que ele queria fazer, sei lá, em setembro ou em outubro. O senhor, como parlamentar, eu tenho conversado com muita gente sobre essas medidas e sobre esse tarifaço. O irmão do senhor está lá fora, Eduardo Bolsonaro. E hoje eu vi o senhor mais cedo falando de forma pública, uma coisa que eu estava ouvindo muito no bastidor, que é o que o senhor está chamando de pacote de paz. Então, aprovar a anistia, aprova o fim do foro privilegiado. O senhor, quando anuncia isso, o senhor garante que se isso for aprovado pelo Congresso, não vem mais nenhuma tarifa dos Estados Unidos? Primeira pergunta. Olha, André, excelente pergunta. E tem um outro desse pacote de paz que eu chamei, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. E nós estamos aqui hoje, por isso que eu estou no plenário, eu queria passar para vocês aí, eu não sei se em primeira mão, não sei se a imprensa já publicou. Nós estamos aqui na mesa do plenário do Senado Federal, ocupando a presidência aqui do Senado, para que, enquanto o presidente Davi Alcolumbre não atender às nossas demandas, porque sequer telefone ele está atendendo, infelizmente, eu jamais esperava isso do presidente da minha casa, nós vamos permanecer aqui no plenário, se preciso for vir à noite. Então tem mais de 12 senadores aqui ao meu lado, participando dessa iniciativa. Mas me responda isso, senador. Não vem tarifa se aprovar esse pacote, essa exigência dos senhores? E é importante que, enquanto a gente não tiver uma resposta do presidente do Senado, nós vamos permanecer aqui, porque inclui
a inclusão em pauta desses projetos que a gente está falando, André, e ninguém pode garantir que isso vai tirar as restrições dos Estados Unidos. Ninguém tem controle sobre o que o Trump está fazendo. O Eduardo Bolsonaro e nenhuma outra pessoa manipula o presidente Trump. O que nós acreditamos, porque eu consigo ler a carta, principalmente a primeira que foi enviada dos Estados Unidos aqui para o Brasil, é que esse é um problema de perseguição, de completo desvirtuamento da nossa democracia, e a anistia, obviamente, em sendo aprovada aqui, é um passo prático, um gesto prático importante para que a Casa Branca possa, sim, rever essas sanções. Então, se nós queremos resolver o problema, que já era para ter sido resolvido muito antes de qualquer conversa sobre Estados Unidos, a gente aqui está cumprindo a nossa obrigação, algo que já era para ter sido feito, porque para resolver o problema, Andréia, a bola está com a gente aqui no Congresso Nacional. Mas, senador, é importante ter a consciência disso. Eu acredito que isso vai, sim, sensibilizar o governo para que retire as sanções. Mas agora ninguém pode falar pelo presidente Trump, obviamente. Mas quem criou esse problema foi Eduardo Bolsonaro, com Paulo Figueiredo lá articulando as tarifas. Só uma observação para não passar batido. Reparem no momento em que o Flávio Bolsonaro começa a falar sobre o caso da Lava Toga, que explodiu nesses últimos dias. A Sadi rapidamente tenta interromper o senador, pois a Globo está fazendo de tudo para esconder o caso. Senador, mas o irmão do senhor, Eduardo Bolsonaro, chegou a falar algo em terra arrasada e que mesmo se tudo ficar muito ruim, terra arrasada, ele pelo menos vai estar satisfeito porque se vingou daqueles que, na visão deles, perseguiram seu pai. O senhor comunga, é uma posição da família isso, de que terra arrasada é bom para se vingar do que vocês julgam uma injustiça? Olha, vingança não está aqui escrito na minha testa de forma alguma. O meu perfil sempre foi um perfil de buscar o equilíbrio e de buscar resolver as coisas com bom senso. Otávio, hoje a briga não é mais esquerda e direita. É contra a direita e a falta de bom senso das pessoas que estão tomando essas decisões e bagunçando a democracia. Não dá para tapar os olhos, ainda mais depois das denúncias que foram feitas agora, né, pelo Michael Schallenberg, mas dando continuidade àquela chamada vaza-toga, que mostra o modus operandi do Alexandre de Moraes para perseguir as pessoas do 8 de janeiro. Olha, quem tem camisa do Brasil postada no perfil, ou bandeira do Brasil, fica preso. Mas ameaçar a presidente ameaçar presidente do Senado, da Câmara, é a solução, senador? Porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso. Não, é só pegar as declarações dele. Vem mais sanção por aí. Essa é a saída? Ameaçar o presidente da Casa Congressual? Alguém está ameaçando aqui? A gente está aqui fazendo o Eduardo manifesto tá pacífico aqui, usando os instrumentos regimentais que nós temos. Não, ele está ameaçando com novas sanções. Porque simplesmente, claro que tá. Mas não é o Eduardo que ameaça, ele não é o Trump. Vamos parar de forçar essa barra. Mas porque ele acaba está cai em descrédito esse argumento, porque quem faz as coisas é o Trump, não é o Bolsonaro, não sou eu, não é o presidente, não é os senadores que estão aqui. Vamos botar a responsabilidade nas pessoas que têm responsabilidade. Senador, hoje o Brasil não tem porta aberta por causa de Lula. E Alexandre de Moraes, diferente de todo o resto do mundo, ele resolve dobrar a aposta a todo momento contra o Trump. Qualquer país civilizado do mundo senta e conversa. Aqui o Alexandre de Moraes quer mostrar que ele fala maior, que ele manda no Brasil e simplesmente faz o que está na cabeça dele contra o que está na lei. Só porque o senhor fala no Eduardo Bolsonaro. Quem disse que é sobre Bolsonaro foi o Trump, quando ele coloca na carta. Sim, então não tem como, sim, né? Aí fica complicado dizer que não tem a ver com o Bolsonaro. A culpa da mulher ser estuprada porque ela estava com a saia curta, é isso? Senador. Quer botar a culpa no Bolsonaro. Não. Quem está fazendo a confusão no Brasil não é o Bolsonaro. Vocês têm ideia de que somente uma pessoa está decidindo tudo aqui no nosso país, que vai ter agora dezenas de ilegalidades, um ex-presidente sendo colocado como um criminoso por um suposto golpe, pessoas que inclusive foram condenadas, e ontem, com os documentos que foram divulgados pelo ex-assessor do Alexandre de Moraes, prestem atenção, divulguem isso daqui. Teve uma pessoa presa por posts em 2018. Precisa de mais. É necessário eu dizer que lei magnífica é pouco? Não somente o ministro Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado, ele precisa pagar, indenizar todas as vítimas que ele tem feito. Quem vai devolver o tempo que foi lhe retirado da família do Clezão, que está morto agora? Quem vai devolver esse tempo para suas filhas e a sua esposa agora viúva?
Quem vai devolver o tempo que Flávio Bolsonaro vai ficar distante do seu pai? Que Eduardo agora está distante do seu pai? Que seus filhos agora netos estão distantes do seu avô? Eu sou pai agora recente, minha esposa está grávida. Vocês de fato não pensam, não é pela minha filha, nem pela minha própria vida, porque eu sei que tem muita coisa em jogo. É porque não é esse país que eu quero viver, não é esse país que eu quero para os meus filhos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Enquanto eu gravo este vídeo, a oposição está protestando na Câmara e no Senado, tentando forçar Hugo Mota a pautar a anistia e Alcolumbre a pautar o impeachment do falso imperador. Dos 41 votos necessários para ter maioria no Senado, já conseguimos 38. Faltam apenas 3. E gostaria de mostrar a vocês a lista de senadores que ainda estão indecisos. Entre eles, Romário e a doutora Eudócia Caldas, eleitos pelo PL, e Ciro Nogueira, que vive criticando o desgoverno e finge apoiar Bolsonaro. Vamos cobrá-los nas redes e mostrar que nós nos lembraremos deles nas urnas no ano que vem.